Bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do podcast sobre diálogo interreligioso em Odivelas. O meu nome é Janina Osman Dias e sou psicóloga no setor de Igualdade e Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas. Neste episódio vamos refletir sobre como as crenças religiosas ou as convicções não religiosas influenciam as escolhas académicas e religiosas dos jovens. Vamos falar de valores, de projetos de vida, da convivência em escolas plurais e também do papel da ética, da espiritualidade e do compromisso com o bem comum. Para esta conversa temos connosco Catarina Roseiro e Gonçalo Pérez, da Associação Bhakti Marga Portugal, e também Bernardo Marques, da Paróquia da Pontinha. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, muito obrigada por terem aceito aqui o nosso convite. Obrigado. Para começar, eu gostaria de vos perguntar se a vossa fé, espiritualidade ou ausência de fé influencia ou influenciou as vossas escolhas académicas e de que forma? Quem quer começar? Posso começar eu? Sim, força, diz lá. Eu sempre tive as minhas escolhas muito certas, nunca duvidei do que eu queria fazer da minha vida, tanto em ambientes de secundário, tanto como vivi fora várias vezes. Nunca duvidei porque eu sempre tive na minha cabeça, estava sempre ciente que se era aquele caminho, tinha que ser e ia ser. Nunca duvidei, nunca pensei, será que eu podia fazer as coisas de forma diferente? Eu sempre tive a mentalidade de que se eu faço o meu melhor, se eu tento procurar o melhor, a minha fé e Deus vai-me dar sempre o caminho certo e nunca me vai fazer desviar do que é o meu caminho certo. E eu senti isso porque a cada sítio que eu vou, eu sinto-me bem nesse sítio. E assim eu consigo perceber que é aqui que eu tenho que estar, é este o meu caminho, e isso é tudo devido também à minha fé, ter fé, que acreditar que Deus dá o que nós temos que ter naquele momento. Pode ser negativo, até pode ser experiências negativas, como já aconteceu comigo. Uma outra escola que eu não gostei tanto de andar, mas é tudo coisas para aprender, para progredir, e eu sinto que é a minha fé que me dá, como é que eu ia dizer, que me dá força, certeza para estar nesses ambientes, digamos assim. Sim, até essas situações menos boas, certo. A fé acaba por ser também algo que te ajuda a ter força para ultrapassá-las, certo, não é? Certo, porque eu acredito mesmo que se nós não passarmos por momentos difíceis também não iremos crescer, não evoluímos, vamos manter-nos na mesma, e passando ultrapassar esses momentos difíceis, ter fé que é Deus que nos mete esse teste para ver que se nós conseguimos ultrapassar ou não, se nós estamos prontos, se nós temos fé. E é nesse momento, principalmente nos momentos difíceis, que a nossa fé vem ao teste, e é aí que eu tento mostrar sempre. E para ti? Para mim, sempre andei ali um bocadinho na corda bamba do que eu hei de fazer. Sempre tive a certeza, mas rapidamente mudava de ideias. Mas agora, lá está, sinto que estou no sítio certo, e que era o que ele estava a dizer, que mesmo que nós passemos por experiências difíceis e menos boas, constrói-nos sempre uma base para conseguirmos chegar lá. E se estamos aí por este caminho, se estamos por ir por um caminho menos bom, se calhar Deus está-nos a dizer, ok, é uma forma de aprendizagem e de sabermos ser melhores pessoas, lidar com as situações, mas sinto que a fé me ajuda bastante a perceber o que eu quero e o caminho que eu hei de seguir. Sim, não é tantas escolhas, é a forma como nós aceitamos depois o resultado das escolhas. Eu posso dar um exemplo. Eu estava em Erasmus quando aconteceu o Covid, e de repente era tipo, metade da minha residência vai-se embora, e metade fica, e de repente é o caos, é o fim do mundo vai acabar, e estávamos num jantar e uma amiga minha vira-se para mim assim, está toda a gente em drama constante a falar, vamos embora, ficamos aqui, e tu estás tão calma, mas a pessoa que eu vejo mais calma assim nos últimos 5 dias, tipo, o que é que tu tens? Eu simplesmente acredito que eu já escolhi que vou ficar aqui e vai ser o melhor, e vai tudo correr bem, e não ter medo, não é? Então acho que não é tanta escolha se vamos pelo caminho A ou B ou C, mas é como enfrentamos esses caminhos e os desafios que eles nos trazem. Obrigada. E relativamente aqui ao vosso futuro profissional, que valores é que vocês acham que são mais importantes? E se esses valores têm ligações com crenças ou convicções pessoais? A mim, pelo menos para mim, é sempre fazer o bem. Nunca fazer nada para que prejudique o próximo, nem prejudique a mim. E acho que isso também vai um bocado da minha religião, e que Deus, o propósito de Deus é nunca fazer o mal, é sempre fazer o bem. E acho que isso é muito importante, e tento levar sempre à risca essa ideia de nunca tentar fazer tudo o possível para não fazer mal a ninguém,
e tentar que siga sempre firme e na mesma linha que a minha fé me ensina, não desviar. Acho que esse é que é o mais importante para mim, esse valor de não fazer mal aos outros e querer sempre, e claro, não me fazer mal a mim com as minhas decisões. Exato. Tu, Catarina, que já estás no mundo Certo. profissional, em que cada vez é mais competitivo, não é? Estas questões também acabam por ser bastante importantes, não é? Sim, no caso da Bhakti Marga, do Guruji, que é o nosso mestre e que nos ensina, eu acho que os valores que eles nos transmite são universais e que podem ser aplicados na vida pessoal, na vida profissional, em todo o lado. Então existe muito essa parte da aceitação, do amor, do respeito também ao próximo, que depois pode ser e deve ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Depois existe também uma parte que se calhar aí não é tanto valor, mas aqui tem mais a ver com as nossas práticas, que é a parte da meditação e nessa parte de gestão de stress, que também acaba por ser muito interessante e assim um ponto que eu acho que às vezes é diferenciador de, ok, mas eu tenho estas ferramentas que me ajudam em momentos de mais stress. E eu aí sinto que é um ponto que me ajuda bastante, é ter estas práticas de meditação que me ajudam no dia a dia em situações de stress a parar, ok, posso respirar, posso fazer o nosso mantra e acho que sim, acho que é muito. Ajudam muito a ultrapassar esses momentos sim, mais complicados, sim, não é? sim. E para ti, Gonçalo? Para mim é uma situação aqui que é, eu tento sempre, que foi uma coisa que eu falei pessoalmente com o meu guru várias vezes, que eu tinha dificuldade em distinguir quando é que eu tenho que estar a servir Deus e quando é que eu tenho que estar a fazer a minha própria vida. Neste caso é dar treinos ou estar a estudar. E ele disse-me, eu lembro-me, disse-me a mim assim, mas porquê é que temos que distinguir as coisas? Porquê é que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo? E começámos a falar, começámos a ter uma conversa e ele acaba por me dizer assim, tu vais servir Deus onde tu quiseres. Tu não vais servir Deus só, no nosso caso, no templo, ou na igreja, ou na mesquita, onde for. Sim. Tu vais servir Deus aonde tu quiseres, todos os dias. Apenas a única coisa que tens que fazer é entregar as tuas ações a Deus e render-te. E é o que eu tento fazer todos os dias. Não ia estar a mentir e ia dizer aqui que todas as minhas ações, eu entrego sempre, sou um excelente devoto. Não, isso neste momento não é verdade, nem é muito difícil ser verdade, mas é uma coisa que eu tento atingir todos os dias. E é literalmente estou a dar treino e estou a pensar assim, estou aqui a servir, porque nós acreditamos piamente que Deus está em toda a gente. Ou seja, quando eu neste caso eu estou a treinar futebol feminino, quando eu estou a treinar as minhas miúdas, eu estou a pensar, ok, estou a servir, estou a tentar-vos ensinar e isto é a minha forma, é o meu dever, é o meu nós dizemos Dharma, que é o nosso propósito. O meu propósito neste momento é ser treinador. Então eu vou tentar servir Deus a ser treinador. Depois, claro que faço as minhas práticas em casa, mas é esses os valores que eu levo, tanto para a minha vida escolar como para a minha vida, neste caso, profissional, digamos assim, que é tentar servi-lo em qualquer coisa, em qualquer das minhas ações. Obrigada. Relativamente aqui à questão de estudar num ambiente plural, onde nós temos colegas, docentes, que têm crenças, têm hábitos diferentes, às vezes até formas muito diferentes das nossas. Como é que vocês sentiram que isso correu durante o vosso crescimento? Houve alguma situação que vos marcou? Acham que acrescentam? Como é que viveram essa pluralidade? A mim eu sempre vivi com muita calma, porque a maior parte dos meus amigos é da minha religião católica, mas também tenho outra grande parte de amigos que não são, ou não têm religião, não acreditam mesmo em Deus nem em nada, ou simplesmente são de outra religião. E esse ambiente plural de religiões acaba por ser interessante numa questão de debate, de crenças, o que é que acreditamos, o que é que uns acreditam e outros não. E acho que isso é muito interessante para nós também conseguimos abrir o nosso horizonte de também conhecer outras religiões e conseguir perceber o que está... No caso, para nós, a nossa religião é sempre o que está certo e o que se deve seguir. Mas também há outras coisas que podemos achar corretos noutras religiões e está tudo bem com isso. Acho que assim. Sim. Eu acredito. Mas é muito interessante por essa diversidade e o debate entre amigos de porque é que isto está mal na nossa visão, na tua religião. Não há nada mal, mas porque é que é diferente da minha, e vamos debater isso um bocado. Acho que isso é muito interessante. E estudar também, ter professores que às vezes também entram um bocado nesses temas também durante as aulas, também é interessante, para também percebermos um bocado o que eles pensam
e para as pessoas também perceberem o que nós pensamos. Sim, nós tivemos também aqui um convidado num dos episódios do podcast que dizia muito isso, que as pessoas estavam à volta, depois também tinham curiosidade em perceber melhor as crenças dele, Certo. e fazia com que ele também fosse investigar ele próprio também aprofundar os seus conhecimentos. Vocês também sentem isso? Eu digo sempre que eu sinto que eu tive a bênção de estar no ambiente mais difícil no que é ser religioso, que é um balneário de futebol. Eu jogo futebol desde que tenho 11 anos e é sempre, balneário de futebol é sempre aquela conversa, e nunca se fala de nada. Sim, muito sempre. sério. É sempre festas e pronto, é conversa de porcaria, vá, digamos assim. Mas eu até eu passar a sénior, ou seja, até eu estar sempre com malta da minha idade, que no futebol a malta passa na formação, e até tu teres 18, 19 anos, estás sempre com malta da tua idade. A partir daí podes estar com malta, se continuas a jogar, podes estar com um jogador de 35 e com outro de 21. Começa a ser assim. E eu cheguei a um clube distrital, ainda por cima, aquele distritalão, Costa da Caparica, aquele distrital mesmo pesado. E entrei nesse balneário, e na nossa religião é um dos requisitos para ser devoto oficial, digamos assim, é ser vegetariano. Sim. E sempre foi, e eu sou vegetariano porque eu fui iniciado como devoto já há quase 4 anos. E eu cheguei ao balneário e pensei assim, ok, vou esconder ao máximo, não é esconder, mas se não me perguntarem também não vou dizer nada. Sim. Tive o azar de os capitães gostarem muito de mim, e o azar, pronto, a sorte, e me convidarem para jantar em casa deles. Mano, miúdo, vamos jantar, vamos fazer aqui um churrasco na minha casa. E eu assim, tá bem. Cheguei a casa e ele assim, então miúdo, não estás a comer? E eu assim, eu não como carne, isto. E ele assim, mas quê? Mas porquê? Eu assim, por causa da minha religião. E ele assim, qual é a tua religião? E eu, hinduísmo. Ele, egoísmo? Que religião é essa? Mano? E eu, hinduísmo. E ele assim, ok. A partir daí, acabou aí a conversa. E a partir daí, no dia a seguir, vieram mais um falar comigo. E no outro dia, assim de repente, com curiosidade, assim de repente, 2 semanas a seguir, estávamos no almoço de equipa. Saímos do almoço de equipa, estávamos sentados lá na rua à espera de que o jogo, para ir para a palestra do jogo, e estava eu sentado e os 17 jogadores que foram convocados à minha volta só a falar de religião e de Deus e das minhas crenças. Começaram a ter essas conversas mais Exatamente. Então a minha comparação não é tanto com outras religiões, porque eu também nunca estive em ambientes muito religiosos, digamos assim, na minha escola, foi sempre malta que não era muito religiosa, mas eu consigo comparar com malta que não acredita, ou não sabe no que acredita, ou não estudou, ou não pesquisou, e é aí que eu entro a minha comparação, que é, se eu levar isto como uma coisa normal, que é acreditar em Deus, Sim. a malta vai achar que é normal, e vai até ter essa curiosidade, depois pode ou não seguir. Eu tive um amigo meu que quis conhecer o nosso guru, e foi, e conheceu, e vai todos os anos, e eu tive outros amigos que foi e não gostaram tanto, mas foram. E é isso, é criar curiosidade nas outras pessoas, é deixar as pessoas, dar uma oportunidade às pessoas para sentirem o que eu sinto quando estou com o meu guru, por exemplo. Se eu falar dele, posso dar a oportunidade a uma pessoa de também estar com ele. E não sei como é que essa pessoa se vai sentir, pode gostar ou não, mas pode adorar. E se eu não falar sobre isso, e se eu me restringir a falar disso, posso estar a tirar essa oportunidade a uma pessoa. E é assim que eu sinto nesse aspecto da comparação. E para ti, Catarina? No meu caso foi um bocadinho diferente, porque eu conheci o Guruji, o nosso mestre, quando eu estava no secundário. Então no secundário foi assim uns anos de conhecer o que é isto, o hinduísmo também, então não houve assim tanta partilha. Mas depois, na faculdade e depois no trabalho, já toda a gente sabe que eu sou hindu, toda a gente está sempre a fazer perguntas, mas e isto? Tenho uma amiga minha, nós fui jantar à casa dela, eu chego, olá, tudo bem? E ela, esta é a Catarina e é a minha amiga e ela é hindu. E pronto, depois de repente começa toda a gente a perguntar-me, tipo, mas o que é isso do hinduísmo? Mas tens um mestre, mas porquê que tens um mestre? Depois é explicar, desmistificar que nós temos professores para tudo na vida, então na parte espiritual nós também precisamos de um professor, nós também precisamos de alguém que nos diga qual é o caminho, como percorrer esse caminho. E depois no hinduísmo também existe às vezes muita questão de há muitos deuses, mas afinal é só um deus, então de repente estive lá tipo 20 minutos a falar sobre o hinduísmo e depois no final por acaso foi muito engraçado porque uma rapariga virou-se no fim e disse eu acredito nisso tudo, só não sabia que isso tinha um nome. E eu, pois. Então é um bocadinho desmistificar de uma coisa que pode ser simples, porque muitas vezes a questão de ter um guru pode ser algo estranho para as pessoas e é muito isso, e normalizar. Muitas vezes as pessoas se calhar até têm pontos mais em comum, só que não Exatamente. sabiam, não os debatem. Exatamente, é isso.
E relativamente aqui ao vosso percurso escolar, vocês acham que a experiência que vocês tiveram nas escolas por onde passaram, que as escolas estão preparadas para haver esta pluralidade de crenças, para as acolher? Qual é a vossa opinião? Eu penso que estão preparadas por não haver uma propaganda de nenhuma das religiões. Não há, por exemplo, tirando por exemplo, no meu caso, os colégios católicos, Sim. que têm esse teor, mas, por exemplo, nos sítios onde eu passei, nunca houve a religião católica é certa, a evangélica é certa, a religião hindu é certa. Nunca houve isso, ou seja, acho que toda a gente se sente acolhida nessa escola com esse livre-arbítrio de poder acreditar no que quiser. E durante as aulas, às vezes temos comentários que não vão de acordo com o que toda a gente acredita, e mesmo assim não há esse ódio uns com os outros. Toda a gente aceita, claro que se não ferir nenhuma das religiões, há um limite, como é óbvio, mas até agora nunca tem havido nenhuma situação, nem com colegas, nem com docentes, nada. Por isso eu acho que estão sempre preparadas, e acho que é muito bom continuar assim, para não haver discursos de ódio, porque isso pode depois chegar a surgir comentários de ódio. E levar a outras situações mais extremas, não é? Não só comentários. E vocês? Que experiência é que vocês tiveram nas vossas escolas? A minha experiência sempre foi positiva. Também andei numa escola em que éramos poucos, não éramos muitos, mas sim, eu acho que sempre foi positiva, e também eu sempre vejo, nós no hinduísmo temos aquele verso do Rig Veda que é a verdade é só uma, mas o sábio sabe vê-la de diferentes formas. E é um bocadinho, eu acho que nós também assim vemos as coisas, e que as coisas devem ser vistas, não é? Cada pessoa acaba por ter a sua ideia do caminho, mas eu acho que está a ser feito um bom trabalho nesse sentido. Muitas escolas também muitas vezes têm semanas interculturais, sim, não é? Sim. Por acaso, a minha escola, como era relativamente pequena, nós não tínhamos, se calhar o Gonçalo tem uma experiência diferente, porque andava numa escola internacional. O meu é mais simples, eu não sinto, porque como eu vivi a maior parte da minha infância, eu vivi 4 anos na Grécia e 2 anos na Coreia do Sul, ou seja, dos 20 anos 6 estive fora, e foi tudo enquanto eu era adolescente, por isso era jovem. As escolas as escolas em si já aceitam as pessoas, independentemente da tua religião, da tua cor de pele, do que tu acreditas, da tua altura. Eles, como é uma escola internacional e como está habituada, por exemplo, eu tinha na minha escola na Grécia, tinha 2 ou 3 africanos, 2 ou 3 asiáticos, 4 ou 5 europeus, 7 americanos, 8 hispânicos ou latinos, ou o que queiras chamar. É diversa já em si a escola, por isso nunca... Tudo muito natural. É tudo muito natural para a malta. És hindu, és cristão, não és... Para a malta é o mais normal lá. É top, é normal, não há problema. Por isso a minha experiência é um bocadinho mais simples, digamos assim, nesse aspecto, porque todas as escolas que eu andei, por serem internacionais e por ter estado fora muitos anos, já te aceitam, independentemente de coisa. Nunca foi um pilar na minha vida escolar. Eu tive um bocadinho dessa experiência em Erasmus, que é de repente estamos numa mesa com pessoas do Cazaquistão, do Iémen, da Turquia, do Brasil, e depois é tudo muito, muito normal, e acaba por nem ser um problema. Às vezes é o que dizia, é um debate a se ter, uma forma engraçada de partilhar diferentes pontos de vista. Que acaba por surgir naturalmente, não é? Na Coreia a malta ficava mais surpreendida com os meus caracóis do que com a minha porque lá ninguém tem caracóis, é tudo cabelo liso. Então a malta ficava mais com os meus caracóis do que com as questões físicas. E relativamente aqui aos vossos valores espirituais, éticos, humanistas, vocês acham que esses valores tiveram interferência, ou têm interferência, uma vez que alguns de vocês ainda estão a escolher aqui a profissão, na vossa profissão, vocês acham que foi algo relevante para a escolha da vossa profissão? Eu sinto que a base disso, essa pergunta para mim, não é uma resposta muito longa, porque eu tento levar, como nós já falámos, isso para o meu dia-a-dia, seja na minha escolha, seja na minha escola ou não. O que eu sinto aqui é que a minha fé em Deus e a minha fé, especialmente no meu guru, que foi a base na minha escolha da minha profissão, porque eu tive a falar com ele uma vez e estávamos a falar sobre o que é que eu devia fazer, o que é que eu não devia fazer da minha vida. E acabamos porque o meu pai também é treinador de futebol, e eu tive a falar com o guru sobre isso, que eu quero ser treinador de futebol, eu quero seguir o futebol, eu quero continuar neste mundo do futebol, e
E ele disse-me, e ele parou, olhou, pensou e disse assim, tu vais ser treinador de futebol. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu disse, ok, não queiras ser como o teu pai. Tenta ser a tua própria pessoa. E foi aí que eu retirei esse valor que me faltava, que era, eu tenho que ser 100% autêntico, tanto nas minhas decisões como na minha profissão, se eu conseguir seguir, que é ser 100% eu próprio. E foi essa a parte que eu retirei mais, porque o resto vem tudo, se eu for eu próprio, que foi o que eu tirei dessa conversa, o resto vem tudo a seguir. Que é os meus valores de acordo com a minha religião, os meus valores de acordo com a educação que os meus pais me deram. Se eu for 100% eu próprio, isso vem tudo de seguida. Por isso eu acho que é assim que se deve carregar esse aspecto. E para ti? Sim, eu acho que é muito semelhante à resposta da pergunta 1, que tem muito a ver com a forma. E no meu caso, com aceitar o que também vem de forma natural para a nossa vida. Eu posso dar um exemplo. Eu estava num trabalho em que eu não gostava. Era um trabalho muito drenante? Draining, não sei como é que se diz. Sim. Em que Exigia muita energia da tua parte. Sim. Não é? E à minha volta as pessoas também estavam a ficar todas muito negativas e eu estava-me a revoltar com aquilo. Até que eu penso, tipo, não, o que é que o nosso guru diz? Ele diz que nós temos que aceitar tudo o que Deus nos dá e temos que fazê-lo de forma positiva. A partir do momento em que eu mudo o meu mindset, que eu mudo a forma como eu vejo o trabalho, ok, isto é para fazer como o Gonçalo disse, como um serviço a Deus, como um serviço em que isto tem que ser bem feito. A minha atitude muda e depois parece que tudo no trabalho mudou. Tipo, eu passei a gostar do trabalho, as pessoas também parece que mudam. Então, o ambiente é logo diferente. Eu acho que muda o tudo ambiente. muda. A forma como nós encaramos as situações Exatamente. muda, né? E acabamos por também contaminar de alguma forma as pessoas que estão à Exatamente, nossa ou volta, seja, não é? nós ao mudarmos é que muda um bocadinho as situações e não ao contrário. Sim. E para ti, Bernardo? A mim eu sempre tentei não pensar pelo que os outros vão. Sempre tentei pensar por mim, porque acho que cada um, o que é mau para mim pode ser bom para o outro, e o que é bom para mim, não, o que é mau, que é e bom vice-versa. para ti, E vice-versa, exatamente. Por isso eu acho que eu tento sempre ir pela minha cabeça e escolher línguas e humanidades. Eu podia ter ido para um curso totalmente diferente, porque eu tenho a sorte da maior parte dos meus amigos ter escolhido línguas e humanidades. Ou seja, tive também muitas novas amizades, só que também tive muitas amizades que também vieram comigo. Mas também tive amigos que foram para outros cursos, para ciências, e podia ter ido por eles. Podia também ter ido, ok, sou mais amigo desta pessoa, vou para ciências ou vou para economia. Mas não, decidi pensar por mim e disse, ok, acho que o meu melhor caminho e o que, também teve muito, também pensei um bocado pelos testes da psicóloga, dos psicotécnicos, Sim. que a primeira opção deu-me logo jornalismo, que é o que eu quero seguir neste momento. E eu disse, ok, se me deu isto, é por alguma razão, e vou seguir, e se estou lá bem, é um sinal, se estou lá mal, é também mais uma base para construir quem eu sou e crescer, como já se falou aqui. Sim. E acho que é isso, tentar sempre ir por mim e nunca ir pelo que os outros acham, pelo que os outros acreditam. Acho que o essencial para vivermos bem connosco mesmos e para escolhermos o que é certo para a nossa vida, porque eu também não quero estar no futuro num trabalho onde também eu me sinto infeliz, onde as pessoas à minha volta, é o que estamos a falar, o ambiente conta muito. Com a situação, Exatamente. Não é? E prefiro agora, se calhar custa um bocadinho mais, mas é o caminho certo e o que no futuro vai me compensar. E relativamente aqui à questão da espiritualidade, da ética, as vossas convicções pessoais, que papel é que vocês acham que pode ter nas questões do voluntariado, da solidariedade, na preocupação com o bem comum? Posso agora se calhar falar um bocadinho de um projeto que nós temos, que é o Plantar Amor, em que aqui tem muito a ver com este valor do ahimsa, da não violência. E isto é aos animais, mas também à natureza. Então nós da Bhakti Marga temos muita atenção a essa parte ambiental da questão, e nós temos este projeto que é o Plantar Amor, o objetivo de plantar 1008 árvores. Nós já plantámos cerca de 200 e poucas no nosso ashram, que é o nosso mosteiro lá no Cadaval, mas também vamos plantar na comunidade. Então eu acho que estes valores, que é muito de sustentabilidade, amor em geral, não é? Que pode ser ao outro, mas também à natureza. Exatamente. E agora a primeira coisa que me veio à cabeça quando disse essa pergunta foi mesmo este projeto do Plantar Amor, que acho que é o exemplo de voluntariado em que nós estamos a servir a natureza através de um projeto em que a comunidade toda se junta para surgir algo bonito, não só no nosso ashram, mas também que em breve vai para a comunidade do Cadaval ali perto.
Das conversas que nós temos tido aqui no podcast, nós já vamos na terceira temporada, temos tido muita essa noção de que o facto de pertencer a uma comunidade acaba por facilitar também esta questão de fazer este trabalho de solidariedade. Não é? Nascem esses projetos quase através de eventos ou outra é uma forma outra muito coisa mais natural de o fazer, não é? E que dá para juntar a comunidade em fazer algo bom, algo para a natureza, que o nosso mestre por acaso pede sempre imenso. Plantem árvores, se virem lixo no chão, apanhem, porque às vezes são essas pequenas coisas que fazem a diferença. Eu ia pegar só aqui num aspecto que eu acho que é importante, é de referir, não há um único evento Bhakti Marga, seja Portugal, seja Alemanha, onde é a sede principal, seja na Índia, seja nas Maurícias, onde vive o Guru, onde nasceu o Guru, não há um único evento Bhakti Marga que não seja à base de voluntariado. Exatamente. Na Bhakti Marga são muitas raras, se calhar 2% é trabalho contratado, se for uma coisa muito específica tem que ser, se for construir alguma coisa, por exemplo, na construção do templo vai ter que ser, nós não conseguimos. Mas não há nenhum único evento Bhakti Marga onde não se baseie no voluntariado. Exatamente. Nós fazemos um darshan, que é onde o mestre vem e fala e está com as pessoas, está presente com as pessoas, dá a bênção. Já aconteceu aqui 2 vezes em Odivelas. Exatamente. Que o ano passado foi cerca de 5.000 pessoas e foi à base de, foi quanto? Dos 200, 300 voluntários? Mais, talvez. E nós íamos lá, por exemplo, eu nesse verão tive lá muitas vezes antes desse darshan a fazer tudo o que era preciso. Por exemplo, eu e o namorado da minha irmã, houve um dia que tivemos 8 horas no parque, onde ia ser o parque de estacionamento, a apanhar pedras grandes. Só por causa dos carros. E depois houve outro dia que tivemos a construir tendas. E depois, a seguir ao darshan, eu e o meu pai, mais o namorado da minha irmã, fomos lá muitos dias mesmo para lavar os tapetes que foram utilizados. E tivemos lá muitas horas com o sol horrível. Mas a malta faz isso e faz tudo. E tal, não sei aberto, exatamente. Não é? Por isso é que eu acho importante referir este aspecto de não há nenhum evento Bhakti Marga que não se baseie no voluntariado. Nunca ia acontecer. Sim. Das coisas que eu fico mais feliz na vida e dos melhores sentimentos que eu já tive na vida é depois de fazer estes dias de seva, que é do serviço altruísta, servir o outro para o evento, é das melhores sensações de sempre, porque uma pessoa fica, este é o meu propósito, é para isto que eu estou aqui, então é mesmo. E quando o nosso eu vai de parte, não é? Já não pensamos em mim, mas pensamos em algo comum, um bem maior. E para ti, Bernardo? Esta experiência de solidariedade? Para mim, eu acho que, no meu caso, eu vivo num constante voluntariado que é ser catequista. Eu tenho a faceta de ser catequista na minha paróquia, na paróquia da Sagrada Família da Pontinha, e eu sinto que claro que há dias mais difíceis, há dias menos bons, dias que não estamos com tanta motivação, mas quando chego, eu tenho um grupo de 14 meninos e é um grupo grande. É um grupo que por vezes é difícil conseguir pôr ordem, dizendo assim, usando as palavras certas, pôr ordem. Mas é com gosto que eu faço, que eu tenho este voluntariado. É com gosto porque lá está, estou a ensinar crianças e no meu caso crianças, mas vai até ao 10º ano, no meu caso crianças, a crescerem na fé e com as minhas histórias de vida e com os meus, que não são muitas, tenho 18 anos, não é uma vida muito longa, mas com as minhas experiências conseguir transmitir essa fé e essas minhas experiências aos meus meninos, acho que é muito importante. E Deus diz-nos sempre ajudar o próximo, estar sempre disposto a servir Deus. E se alguém nos pede para fazer alguma coisa é com um propósito. Por exemplo, eu também tenho a parte na missa, nós temos a missa todos os domingos, ler. Às vezes nós temos uma dinâmica na minha igreja que é cada missa é de 2 grupos de catequeses. Juntamos 2 grupos de catequeses e são aqueles 2 grupos que fazem leem as leituras, fazem o ofertório. Toda a missa é feita, o que nós podemos fazer, como é óbvio, é feito pelas crianças ou pelos catequistas. Também, né? Envolvemos e é uma forma deles também sentirem-se envolvidos desde cedo. E a parte da leitura eu não sinto como uma obrigação ou como um voluntariado. É a minha... eu leio, sirvo a Deus e sinto-me muito bem com isso. Depois de ter essa missão e depois de dar uma catequese, por exemplo, vou a seguir, depois disto vou dar uma catequese
e estou super ansioso para conseguir estar com eles, conseguir ver o que é que eles também me ensinam, porque também é uma constante aprendizado. Ou eles, Há uma troca, não é? Exato, uma troca. Tanto eles sendo pequenos como eu sendo maior, há ali uma troca. E é isso. Ok, muito obrigada. Então, para terminarmos, gostaria de vos pedir uma mensagem para deixarem aqui a outros jovens e outras jovens sobre escolhas de futuro, sobre valores, dúvidas que possam ter e caminhos profissionais. Quem quer começar? Eu posso começar eu? Força. Eu acho que lá está, era o que eu dizia, nunca ir pela cabeça dos outros, estar sempre fiel ao que nós acreditamos, e se nós estamos num sítio que não estamos tão bem, acreditar que aquele continuar, nunca desistir, porque aquele lugar vai nos deixar sempre mais fortes e vão construir, no futuro, vamos saber lidar com uma situação parecida se passarmos de novo ao passarmos por aquela. Por isso, acho que é acreditar sempre em nós, em Deus, e seguir sempre firmes e nunca desistir. Obrigada. E vocês? Eu vou pegar aqui numa frase que o nosso guru deu numa palestra, já não me lembro quando é que foi, acho que foi há uns meses atrás, que ele estava a falar do facto de nós termos que amar tudo o que nós fazemos, e se nós não amarmos o que nós fazemos, nunca vamos ser felizes. Até que o slogan do nosso guru é Just Love. Ele diz várias vezes, eu vou dizer em inglês, mas depois posso dizer: Sim. Don't love because, don't love why, just love. Ele disse isto ao meu pai uma vez, quando o meu pai estava numa cena assim. Ele disse assim: Don't love because and don't love why, ama só, just love. E eu acho que isso é independentemente de nós sermos, se nós acreditamos em Deus ou não, nós queremos todos ser felizes no final do dia. Sim. Nós podemos estar errados, mas eu quero ser feliz, toda a gente aqui quer ser feliz, por isso é isso que eu digo. Entra nas coisas com essa mentalidade de eu vou para isto porque eu amo o que estou a fazer e eu quero amar o que estou a fazer e eu quero ser feliz no que estou a fazer. Até pode dar errado, mas tu vais sair de lá com a consciência de eu tentei amar o que eu estava a fazer, não fui contra, e normalmente quando fazemos isso, normalmente é sempre a escolha certa. É essa a minha mensagem final. Exato. A primeira coisa que o Guruji me disse, por acaso, foi be happy, ser feliz, porque eu tinha muitos dramas na minha cabeça. Então não tenham medo, amem e sejam felizes. Eu acho que é isto. Não há muito mais. Sim. Obrigada. E assim concluímos mais um episódio desta temporada. Um agradecimento especial à Catarina Roseiro, ao Gonçalo Pérez e ao Bernardo Marques Obrigada por a esta nós. conversa tão rica e inspiradora, e a todos e a todas que nos acompanham. Continuem connosco para ouvir mais histórias e reflexões sobre a diversidade em Odivelas. Até breve.